Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas quais são as mudanças e avanços e qual é o impacto real que a inteligência artificial traz para as nossas vidas. Mas não só isso, você vai entender que já existe muita coisa que está integrada no teu cotidiano que você ainda nem se tocou. Para que você entenda onde nós chegamos e o que será daqui para frente. Como é que a humanidade evoluiu para chegar no ponto em que nós estamos. E para já acalmar os desesperados que ficam, meu Deus, essa inteligência artificial vai acabar com tudo, ela surge como todas as outras tecnologias e ferramentas e tudo o que veio para facilitar a nossa vida e acabar com os problemas que nós tivemos desde sempre. E como isso pode ser o trampolim da tua carreira, como é que você pode fazer para ganhar mais dinheiro, para conseguir ter mais produtividade e criatividade, principalmente se você trabalha através da internet. Então, a gente precisa voltar um passo atrás, entender como é que a humanidade evoluiu para chegar aonde estamos. Para chegarmos nesse ponto, segundo o Yuval Noah Harari, que é o escritor de vários livros, como O Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, 21 Lições para o Século XXI, Homo Deus e Implacáveis, ele afirma que nós, seres humanos, Homo sapiens especificamente, já passamos por 3 grandes revoluções, sendo a primeira delas a revolução cognitiva, que é onde nós conseguimos desenvolver a linguagem e a comunicação, que é o que difere a nossa espécie de todas as outras. Enquanto um macaco, de alguma forma, consegue avisar para os outros do grupo dele que tem um leão perto, nós aprendemos a dizer: tem um leão a 100 passos de distância, do lado da árvore grande, perto da curva do rio. Ou seja, nós aprendemos a nos comunicar e isso transformou toda a nossa relação pessoal e com os membros daquelas nossas pequenas tribos e onde nós nos envolvíamos em algo muito melhor e muito mais confiável. A gente parou de depender exclusivamente dos instintos. Para que a gente consiga chegar a uma conclusão juntos, eu quero trazer aqui para você essa pintura que foi feita há mais de 500 anos e que na maioria das vezes as pessoas olham, acham bonita, mas deixam a parte mais importante dela passar batida. O pintor que desenhou isso na Capela Sistina é o Michelangelo. Ele estudou muito a anatomia do corpo humano para conseguir representar isso de uma forma realista em suas esculturas e pinturas. E se nós olharmos atentamente para ela, você vai perceber que nessa parte onde está Deus com essa capa, na verdade é um cérebro. Ele desenhou isso nessa pintura chamada A Criação de Adão para representar essa nossa capacidade criativa de compreendermos e pensarmos. E quando os historiadores tentam explicar de onde que surgiu essa cognição, eles não conseguem dizer ao certo. Então, o que aconteceu? Assim como representado nessa imagem, do nada teve um estalo divino e nós passamos a conseguir interpretar, conversar e nos comunicarmos de uma forma muito melhor. Então, a partir desse momento, nós nos diferenciamos de todas as outras espécies da Terra. Isso permitiu com que nós continuássemos evoluindo e chegássemos na revolução agrícola, porque até então a gente precisava caçar e coletar para sobreviver. Nós éramos como nômades que viviam indo sazonalmente para lugares prósperos em alimento, mas em algum momento nós aprendemos a cultivar. Não só cultivar plantas, mas também percebemos que nós poderíamos criar alguns animais, que eram animais que não traziam perigo para a gente, e esse é um dos pontos chaves na nossa história evolutiva, porque não foi o trigo e nem o gado ou a galinha que foi domesticada pelo homem. Na verdade, eles que nos domesticaram, porque se nós não tivéssemos que cuidar daquilo que acabamos de plantar, a gente podia simplesmente estar se mudando. Mas quando a gente tem algo, um bem precioso naquele lugar, nós temos que resguardar aquilo. Então fomos domesticados.
E isso permitiu com que nós estabelecêssemos as nossas primeiras sociedades mais complexas. E desde até mesmo antes que isso, mas se tornando mais forte a partir dessa época, já existe a troca. Eu produzo algum tipo de coisa, ou eu consegui coletar muito mais de algo específico e você outra coisa. Eu tenho um pouco, eu te dou outro pouco em troca e nós fazemos essa transação comercial. Isso foi fazendo com que nós avançássemos até chegarmos na Revolução Industrial, que foi quando a gente começou a produzir em grande escala. A gente passou então a produzir tudo em grande quantidade e a gente começou a democratizar o acesso a muitas coisas. Então, muito mais pessoas podiam ter acesso a coisas que antes não tinham. E a gente acabou evoluindo e avançando até a última revolução, que é a científico-tecnológica. E isso tudo resulta aonde estamos hoje, que é na era digital. Desde antes de nós termos recebido aquele estalo divino, o nosso cérebro funciona da mesma forma. Ele tem um único objetivo, que é nos manter vivos. Para isso, ele tem que economizar energia a qualquer custo. E para poupar energia, ele precisa então gastar menos energia. E para isso ele tem um processo chamado de sinapse, onde ele vai transportando informações de uma maneira extremamente rápida entre ele para poder processar. E quando você aprende alguma coisa de fato, ele automatiza esse processo. Ele desativa partes da sinapse para que ele não precise continuar gastando esse esforço. Ele basicamente para de processar algumas informações porque ele já começa a fazer isso no automático. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você já dirige, e com certeza você não dirige, você já esteve dentro de um carro, olha a complexibilidade que é para você tirar um carro do lugar. Você primeiro abre a porta do carro, entra no carro. Você senta, fecha a porta do carro, você ajusta o banco, arruma o cinto, arruma o retrovisor, ajeita o outro retrovisor aqui do lado. Agora, ok, dá uma checada, tá tudo certo. Você pisa no freio, pisa na embreagem, arruma a chave na ignição, vê se está no ponto morto, bate a ignição. O carro ligou, agora você continuando, freando, pisando na embreagem, arruma na primeira marcha. Depois que você engatou essa primeira marcha, você vai continuando pisando no freio, ir tirando um pouco do pé da embreagem e acelerando um pouquinho. Ao mesmo tempo você precisa estar contorcendo a direção para conseguir fazer o carro sair do lugar. Gente, você faz isso em 2 segundos quando você aprende a dirigir. Então, você imagine se toda vez que você fosse entrar num carro e dirigir, o teu cérebro precisasse processar toda essa informação. As primeiras vezes que você fez, eu tenho certeza que te dava uma tremedeira, te dava uma agonia, você ficava pensando, meu Deus, o que eu esqueci? Você ficava com medo. E tudo isso está fazendo o teu cérebro gastar energia. E não é isso que acontece quando você aprende de fato a fazer alguma coisa. E a gente chega no ponto em que, beleza, criamos inteligência artificial. Agora ela surgiu para o público pela OpenAI ali, o ChatGPT, e mais outras como Midjourney, Synthesia, Diacloud, várias coisas que ainda nem estão na sua versão final, na sua versão completa. E o que você talvez ainda não tenha percebido é que logo, logo eles vão superar a capacidade humana de fazer diversos tipos de coisa. A resolver problemas, tomar decisões e até aprender melhor do que a gente faz. E sim, humanos podem e já têm os seus empregos substituídos por máquinas desde a Revolução Industrial. Mas ela também pode ser a maior aliada para pessoas que buscam informação, buscam aprender. Porque assim você toma decisões mais assertivas, com mais lastro, com mais conhecimento, porque você conseguiu, de alguma forma, extrair uma informação que era muito complexa, era muito difícil. E a inteligência artificial, nesse formato que a gente está utilizando, como ChatGPT, de estarmos pesquisando, estarmos fazendo pesquisas ativas e perguntas, ela está justamente nos entregando de uma forma extremamente mastigada as informações que ela tem. Só que existem diversas outras. Então ela não impacta somente na forma com que vivemos, mas também ela faz com que pensamos em nós mesmos de modo diferente.
nós estamos sendo, nesse exato momento, marcados pela forma que nós enxergamos o mundo e enxergamos a nós mesmos. Olha quanto tempo faz, nessa retrospectiva rápida que eu fiz, que nós aprendemos a nos comunicar. E agora, há pouquíssimo tempo, a gente já consegue se comunicar vendo um ao outro, independente de que lugar do mundo eu ou outra pessoa esteja. Nós estamos chegando em um ponto em que nós não vamos mais nos ver como animais naturais evoluídos, mas sim como deuses criados e criando através da tecnologia. Muito se falava nos anos 90 até 80 de ciborgues, né? O ciborgue, aquele que vem ter uma parte robótica. Gente, isso aqui nada mais é no mesmo conceito que o que eles falavam. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema de visão. Através da tecnologia desenvolveram-se soluções que melhoram a minha qualidade de vida, que fazem e me permitem que eu consiga enxergar melhor através de algo que não faz parte do meu corpo. Esse é o conceito de ciborgue. E essa revolução, essa nova etapa que nós estamos entrando, ela vai com certeza afetar negativamente muita gente. Sem sombras de dúvidas. Mas eu não tô falando de você. Só o fato de você estar aqui, parado, entendendo, escutando e querendo saber um pouco mais sobre isso, já mostra que você não é uma pessoa dessas. Você não faz parte dessa grande massa amorfa que é levada pela primeira informação, pela primeira armadilha de clique, que recebe centenas, às vezes milhares dessas por dia e fica ali vivendo igual um zumbi. Eu não sei qual é o teu conhecimento no digital. Eu sou um especialista em marketing digital. E a coisa mais importante dentro do marketing é o tráfego, que são pessoas indo e vindo trafegando pela internet. Talvez você não trabalhe com isso, mas eu tenho certeza que você já percebeu que por trás das redes sociais e mecanismos de busca existem algoritmos que ficam a todo momento fazendo cálculos matemáticos para conseguir entender qual é o melhor resultado para o termo de pesquisa que você utilizou, qual é a melhor postagem para te entregar naquela hora, porque ele já consegue entender, através dos teus padrões de consumo, o que você gosta de ver. Se é um videozinho de humor, se é um vídeo mais longo, se é vídeo técnico. E isso nada mais é do que inteligência artificial, que vem moldando uma geração inteira. É o algoritmo, a inteligência artificial que escolhe o que você vai ver. Às vezes você pode querer encontrar alguma coisa e devido ao teu padrão de pesquisa, ele simplesmente não te mostra porque acredita que aquilo é irrelevante para você. E essa inteligência artificial, então, ela funciona por interesses, por padrão de consumo e de uso de ferramentas e também por geolocalização. Ou você nunca falou sobre algo e do nada, de uma forma mágica, aquilo aparece no teu celular. E qual que é a relação, então, de consumo que existe nisso que a gente está falando? Quando você não paga por algo, isso não só no digital, na tua vida, você é o produto. Não existe almoço grátis. Ou seja, quando você não está pagando para utilizar YouTube, Instagram, Facebook, você está cedendo algo que é muito mais valioso do que o pagamento de uma assinatura, uma inscrição naquela ferramenta, que são os seus dados. São oportunidades para que aquelas plataformas utilizem dos seus dados para conseguir funcionarem como outdoors para que as pessoas possam estar ali tentando te vender alguma coisa e pagando, ou seja, patrocinando essas ferramentas, oferecendo esses produtos de terceiro. E não se engane, vai continuar sendo assim e toda nova ferramenta que surgir vai precisar ser de alguma forma monetizada, porque ela é uma empresa, ela precisa de dinheiro para se manter viva. Hoje já um profissional que trabalha, por exemplo, com tráfego pago, ele é um gestor, é um media buyer que chama, então é uma pessoa que escolhe, entende e configura a ferramenta para anúncios, geralmente com objetivo de venda. Ele simplesmente precisa saber configurar a ferramenta, dando as informações e dizendo para ela, muitas vezes, por exemplo, encontre uma pessoa que tem esse perfil, que mora em tal lugar, que tenha de tantos a tantos anos de idade e ofereça esse tipo de produto. Ou então que tenha interesses tais ou que seja muito parecida com esse tipo de pessoa aqui, que vai apresentar já uma lista de clientes que já tem
ou de consumidores de alguma coisa. Ou seja, nós estamos dando o toque divino para essas ferramentas, para essas inteligências artificiais. Há algum tempo eu vi um sócio da Empíricos falando que quando eles buscam contratar um redator, a gente tende a pensar, vamos encontrar pessoas que escrevem bem. Isso vem já de uma expertise americana, focam em pessoas formadas em exatas. Porque até mesmo em redação, quando você está escrevendo para o convencimento e tentando aumentar a consciência de uma pessoa para que ela realize uma compra, você precisa seguir um método, uma forma lógica. E é exatamente isso que a inteligência artificial foi criada para fazer, funcionar de uma forma lógica. Então, infelizmente, a gente não tem muito para onde ir, a não ser seguir essa que, para mim, é a única maneira correta para que a gente se dê bem a partir de agora, com todas essas novas ferramentas que vão aparecer. Que é como o Harari chama de nos tornarmos implacáveis. Que são as pessoas capazes de se beneficiar e se adaptar a essas novas tecnologias. Aprendermos a trabalhar, porque aí nós vamos nos tornar os trabalhadores mais bem remunerados do mercado. Enquanto os outros vão ficar para trás, perdendo a sua rentabilidade, habilidade e rendimentos. Essas tecnologias emergentes já criaram uma nova economia. Nós vivemos na era da atenção. Todas as empresas querem a qualquer custo ter a tua atenção. Você recebe muitos estímulos por dia de compra, de empresas oferecendo produtos para você. É isso o dia inteiro. Enquanto você está no celular, enquanto você está no computador, conectado à internet, é isso que vai acontecer com você a todo momento. Existe até um efeito estudado e conhecido na área de marketing, que é o banner blindness. Eles já têm uma estimativa de que você precisa ver pelo menos 8 vezes um anúncio ou um estímulo para que o teu cérebro consiga identificar o que é aquilo. Porque você vê tanta coisa por dia que o teu cérebro acaba simplesmente ignorando aquilo, assim como todos os outros processos de automação que ele aprende a fazer. Mas o lado bom é que a inteligência artificial ela pode ser usada para criar muita coisa boa. Novas fontes de entretenimento, novos conceitos de arte, desenvolvendo novos negócios, novas fontes de renda. Ela pode ser usada para aumentar a criatividade e inovação. E pode ajudar muitas pessoas a alcançarem seus objetivos e seus sonhos. Mas não se engane, são pouquíssimas pessoas que estão preparadas para conseguirem viver isso. Lembra que eu falei que o algoritmo decide o que você vê? Quantas pessoas estão de fato tentando se profissionalizar, estudar na internet? Eu te digo que 99%, se não é 99,9%, está na internet. Só pela fofoca, por gente bonita, bunda, peito, piadinha, joguinho, passatempo. E elas vão continuar num ciclo infinito disso. Porque a ferramenta sabe que ela consome mais tempo dentro dela estando assistindo e vendo esses tipos de conteúdo. A inteligência artificial já está mudando a forma em que ensinamos e aprendemos. Ela vai permitir que muitos alunos tenham acesso a recursos educacionais personalizados. Quantas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, que são julgadas como burras, como lerdas, como preguiçosas, não tiveram um diagnóstico porque um ser humano que educava elas falhou em detectar essa alteração cognitiva nela. Essas tecnologias já estão ajudando e vão ajudar muito mais pessoas, porque elas funcionam através de padrões. A partir do momento que ela percebe que um padrão é quebrado, ela consegue entender qual é a melhor forma de entregar um conteúdo, por exemplo, para aquele aluno que tem aquele problema. Às vezes, ele é uma pessoa que não consegue se atentar à leitura, mas ele vai se dar muito bem de alguma outra forma. E essa ferramenta vai estar auxiliando ele para que ele consiga, dessa outra forma, conseguir aprender o que ele não conseguia antes. Esse estudante vai poder aprender em um ritmo diferente, em um ambiente diferente também. Ela também, com a forma de automatização, vai permitir
que o próprio professor possa deixar um pouco mais de lado toda a trabalheira administrativa e possa focar em se conectar de fato com o aluno. Aí você pode pensar, mas já são uns baita de uns vagabundos, porque o negócio tem que ser difícil mesmo, porque para entrar na cabeça do aluno tem que ser algo penoso. E fizeram uma pergunta para o CEO da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, falando para ele o que você acha da facilidade que a inteligência artificial traz para as escolas, você não vê isso como negativo? E ele perguntou se essas facilitações atrapalham, por que é permitido para as pessoas utilizarem calculadora em uma sala de aula? Ou seja, nós, ao pensarmos dessa forma, estamos regredindo a toda a tecnologia que já nos foi dada, que já nos foi criada. A gente sabe, tudo bem, que nós precisamos desenvolver raciocínio lógico e raciocínio matemático, mas quando a gente pode contar com algo para que possa nos ajudar, isso facilita a nossa vida. E a tecnologia é isso, é facilitar a vida, deixar as coisas mais fáceis. É claro que a gente tem que cuidar para que isso não diminua a interação social. É importante entendermos esses efeitos que talvez para algumas pessoas possa afastar uma das outras e encontrarmos medidas para mitigá-los. Mas não que isso já não aconteça. Muita gente vai para a escola, estuda, faz uma faculdade e é uma pessoa totalmente deslocada das outras. Você percebe, se você é uma pessoa que empreende, o quão solitária é a jornada do empreendedor. E lembra que desde lá do começo da nossa evolução a gente precisou de troca, não só de recursos, mas também de informações, podendo nos comunicar para nos protegermos. Hoje nós já podemos contar, por exemplo, com o ChatGPT de uma forma consultiva, para termos, não para quem, mas para o que perguntarmos sobre as nossas dúvidas, ajudando no nosso desenvolvimento de negócio e projetos. Não esqueça que quanto mais tempo você cultiva uma árvore, mais desejada ela se transforma. Pouquíssimas pessoas vão dar valor para o processo de desenvolvimento lá, para pegar desde a sementinha, cuidar, regar, proteger ali em volta, mas todo mundo vai querer utilizar da sombra. Não deixe você de usufruir da inteligência artificial ao seu favor. Ela, diferente de muita gente, não tem por que duvidar dos teus planos, dos teus projetos e muito pelo contrário. Ela vai te responder de uma forma sistêmica e vai te ajudar a tirar as tuas dúvidas. Então acho que a gente quebra esse paradigma de a inteligência artificial e essas evoluções serem uma coisa ruim, porque elas podem ajudar muita gente. E quem não quer se adaptar, infelizmente, vai ter que colher os frutos que plantou. Se você está plantando uma coisa boa, está cuidando, está cultivando, está correndo atrás de informação, óbvio que a tua colheita vai ser muito melhor do que dessas pessoas. Eu quero deixar aqui um agradecimento para cada um de vocês. São mais de 4.000 inscritos aqui no meu canal. Eu queria poder dar um abraço em todo mundo que compartilhou os vídeos para pessoas que estão interessadas, que curtiu, que assistiu. Muito obrigado. Eu espero que sempre possa estar aqui te trazendo conteúdo relevante sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre marketing digital, para que você possa evoluir na tua carreira e crescer o teu negócio. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe com alguém que tem interesse nesse tipo de assunto. Inscreva-se, que é algo muito pequeno da sua parte, mas que para mim tem um grande impacto, faz uma grande diferença. É algo extremamente pequeno, só que me ajuda muito. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até mais.